Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Exploradores do Passado. Viaje no tempo conosco, desvendando nossa história para iluminarmos o presente e construirmos um futuro melhor. Hoje, na parte 3, e penúltima dessa série sobre a Guerra do Paraguai, vamos explorar um dos conflitos mais marcantes da história da América do Sul. Vamos entender as causas, desdobramentos e consequências dessa guerra que abalou o continente durante o século XIX. Vamos analisar os interesses políticos, as disputas territoriais e as batalhas sangrentas que marcaram esse conflito histórico. Conhecer a Guerra do Paraguai é essencial para compreender a complexidade das relações entre os países sul-americanos daquela época e como esses eventos ainda reverberam em nossa história até os dias atuais. Então, junte-se a nós nesta jornada pelo passado, enquanto exploramos os bastidores desse conflito fascinante, que deixou um legado indelével na história da América do Sul. Na parte 2 dessa série sobre a Guerra do Paraguai, vimos que a Tríplice Aliança, formada por brasileiros, argentinos e uruguaios, decidiu avançar adentro do território do Paraguai para finalmente vencer a guerra e depor o ditador Solano Lopes. As tropas paraguaias reagiram bravamente a essa invasão, ora em defesa, ora em ataque, o que levou a batalhas sangrentas e de muitas baixas para os aliados, porém, com muito mais baixas do lado paraguaio. Batalhas como Isla Cabrita, localizada no Rio Paraná, uma importante rota fluvial para as forças aliadas, além das sangrentas batalhas de Estero Belaco, Tuiuti, de Itapiru, Buqueirão e Curuzu, todas no ano de 1866. Solano Lopes tentou um acordo de paz, mas a proposta de paz, proposta pelos paraguaios, não agradou à Tríplice Aliança. O artigo 6 do tratado entre Brasil, Argentina e Uruguai, tornava quase impossível a trégua. Ou a paz com Solano Lopes, pois estipulava que a guerra continuaria até que o então governo cessasse, o que significava a destituição de Solano Lopes. Infelizmente o conflito seguia em frente. Após a conferência, os aliados marcharam em território paraguaio, alcançando a linha defensiva de Curupaiti, que resultou numa derrota e perdas preciosas para os exércitos aliados. Após a derrota em Curupaiti, o clima político ficou tenso entre os aliados, com ataques verbais que tentavam justificar essa derrota por todos os lados. A essa altura da guerra, o Brasil estava enfrentando desafios militares e políticos significativos. O conflito estava em andamento há alguns anos, e as tropas brasileiras estavam enfrentando dificuldades em suas campanhas para combater as forças paraguaias lideradas por Francisco Solano Lopes. Diante das dificuldades e da necessidade de um líder experiente para conduzir as forças brasileiras em direção à vitória, a escolha recaiu sobre Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O governo brasileiro decidiu criar um comando unificado sobre as forças brasileiras que operavam no Paraguai e escolheu Caxias, de 63 anos, como o novo líder no dia 10 de outubro de 1866. Caxias chegou a Itapiru no dia 17 de novembro. Sua primeira medida foi demitir o Marquês de Tamandaré, que àquela altura, ainda era um vice-almirante e ainda não ostentava o título de Marquês, mesmo a despeito de todas as vitórias navais que Tamandaré havia conquistado até então nesse conflito. O governo brasileiro havia nomeado seu colega, o vice-almirante Joaquim José Inácio, mais tarde Visconde de Inhaúma, para liderar a marinha. Àquela época, Caxias ainda era reconhecido como o Marquês de Caxias, assumindo o comando no dia 19 de novembro. Com a saída do presidente argentino Bartolomé Mitre do Comando-Geral da Aliança em fevereiro de 1867, Caxias assumiu o comando-geral das forças aliadas. Ele encontrou o exército praticamente paralisado e devastado por doenças. Nesse período, Caxias treinou seus soldados, reequipou o exército com novos canhões, melhorou a qualidade do corpo de oficiais e atualizou o corpo de saúde e higiene geral das tropas, pondo fim às epidemias. Após a derrota em Curupaiti, a partir de outubro de 1866 até julho de 1867, todas as operações ofensivas haviam sido suspensas. As operações militares se limitaram a escaramuças com os paraguaios e ao bombardeio de Curupaiti. Solano Lopes aproveitou a desorganização do inimigo para reforçar a fortaleza de Humaitá. A iniciativa visionária do Duque de Caxias foi além dos limites dos exércitos daquela época.
Em meio ao cenário complexo e desafiador da guerra, as forças brasileiras enfrentaram dificuldades para obter uma vantagem estratégica sobre as tropas paraguaias lideradas por Francisco Solano Lopes. O Duque de Caxias estava ciente de que uma vantagem significativa poderia fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Inspirado pela crescente popularidade dos balões na Europa como ferramenta de observação e reconhecimento em batalhas, o Duque de Caxias teve uma ideia ousada. Ele propôs a utilização de balões como uma forma de obter uma perspectiva aérea do campo de batalha e dos movimentos inimigos. A ideia dos balões parecia promissora, mas a situação no campo de batalha sul-americano exigia uma abordagem adaptada. O Duque de Caxias ordenou a adaptação dos balões para suportar condições mais desafiadoras, como o clima e a geografia da região. Os balões foram lançados pela primeira vez em 1867, durante a Batalha de Taí. Os balões forneceram uma visão estratégica sem precedentes, permitindo que os comandantes militares visualizassem as posições inimigas e a topografia do terreno. A iniciativa visionária do Duque de Caxias em trazer balões para a Guerra do Paraguai mostrou seu compromisso em buscar soluções inovadoras para ganhar vantagem no conflito. Embora a utilização dos balões tenha sido limitada, ela representou um exemplo notável da busca incessante por novas estratégias em meio a um dos conflitos mais marcantes da história da América do Sul. A fortaleza de Humaitá, conhecida metaforicamente como a Gibraltar da América do Sul, era uma instalação militar paraguaia próxima à foz do rio Paraguai. O estratégico local era sem igual na região, uma fortaleza de que nunca tinha sido visto na América do Sul, era a chave para o Paraguai e os rios superiores. A posição da fortaleza era em uma curva acentuada em forma de ferradura no rio. Praticamente todas as embarcações que desejassem entrar no Paraguai pelo rio, precisavam passar por ali. Havia uma linha de baterias de artilharia que defendia o local, além de uma barreira de corrente, que quando levantada, detinha o progresso dos navios, deixando-os completamente vulneráveis aos canhões da fortaleza. A fortaleza era protegida de ataques em seu lado terrestre por um pântano impenetrável. O mais curioso de tudo, é que tudo isso foi projetado pelo Paraguai com auxílio do exército brasileiro, anos antes do início do conflito. Em seu apogeu, Humaitá era considerada intransitável para a navegação inimiga, conferindo a percepção generalizada de que, chegar até a capital Assunção do Paraguai, era uma tarefa muito difícil de ser concluída. No entanto, a fortaleza, embora não fosse invulnerável aos mais recentes navios de guerra blindados, era um sério obstáculo aos planos dos aliados de seguir rio acima para a capital paraguaia e recapturar o território brasileiro de Mato Grosso. Como o exército brasileiro estava pronto para o combate, Caxias procurou cercar Humaitá e forçar sua capitulação através de um cerco. Caxias utilizou seus balões de observação para coletar informações das linhas inimigas. O exército aliado iniciou sua marcha de flanco ao redor de Humaitá no dia 22 de julho de 1867. A marcha para flanquear a ala esquerda das fortificações paraguaias constituiu a base da tática de Caxias. Ele queria contornar as fortalezas paraguaias, cortar as ligações entre Assunção e Humaitá e finalmente cercar os paraguaios. O exército combinado de brasileiros, argentinos e uruguaios, continuou avançando para o norte através do território hostil para cercar Humaitá, e em novembro de 1867, Humaitá já estava cercado e isolado de Assunção. Antes do amanhecer de 3 de novembro, Solano Lopes reagiu, ordenando o ataque à retaguarda dos aliados na Segunda Batalha de Tuiuti. Os paraguaios romperam as linhas argentinas, causando enormes danos ao acampamento aliado e capturando com sucesso armas e suprimentos, muito necessários a Solano Lopes para o esforço de guerra. Nesta batalha, os paraguaios perderam mais de 2.500 homens, enquanto os aliados tinham pouco mais de 500 vítimas. A essa altura da guerra, com um exército inicialmente de cerca de 100.000 homens, o Paraguai já havia perdido 60.000 deles nas batalhas anteriores. Em desespero, Solano Lopes recrutou outros 60.000 soldados, compostos por idosos e crianças. Todas as funções de apoio foram confiadas às mulheres. Os soldados foram para a batalha sem sapatos ou uniformes. Solano Lopes aplicou a mais rígida disciplina, demonstrando a sua total insanidade, executando até seus 2 irmãos e 2 cunhados por suposto derrotismo. Em dezembro de 1867, havia 46.000 brasileiros, 6.000 argentinos e 500 uruguaios na frente de batalha.
Em 19 de fevereiro de 1868, os encouraçados brasileiros conseguiram subir o rio Paraguai sob fogo pesado, ganhando controle total do rio e isolando o Maitá do reabastecimento por água. O Maitá caiu no dia 25 de julho de 1868, após um longo cerco, que durou quase 9 meses. O comandante paraguaio, Coronel Martinez, havia pedido a Solano Lopes para evacuar o forte diante da ofensiva dos aliados. Solano Lopes ordenou que esperassem mais alguns dias, mas a primeira onda de retirada paraguaia começou no dia seguinte com 1.200 homens evacuando a fortaleza de Humaitá. Os militares paraguaios que ocupavam a fortaleza, juntamente com mulheres e crianças, foram pegos pelos aliados tentando cruzar a Laguna Vera e se renderam sob o comando do coronel paraguaio Martinez. Solano Lopes classificou Martinez como um traidor e buscou vingança ao assassinar sua esposa. Alguns soldados paraguaios, entre eles o coronel Allen, conseguiram escapar do cerco e voltar para as linhas paraguaias pela selva. No entanto, o coronel Allen não foi recebido com muito festejo e foi preso por deserção. Os aliados capturaram centenas de peças de artilharia, mas a maioria estava inutilizável. A tomada da fortaleza de Humaitá foi um evento crucial durante a guerra. O cerco orquestrado por Caxias, além dos balões, incluiu a execução de uma estratégia ousada. Eles construíram uma estrada oculta em meio à vegetação pantanosa para contornar as posições inimigas e chegar às costas do rio Paraguai, atrás da fortaleza de Humaitá. Os planos dos aliados de tomar a capital paraguaia e depor o ditador Solano Lopes estavam chegando próximos de serem concluídos, e por fim essa guerra, que a essa altura, já estava custando inestimáveis vidas e recursos financeiros aos cofres públicos brasileiros, que já estavam atolados em dívidas com bancos estrangeiros para sustentar a guerra. A caminho de Assunção, o exército aliado percorreu 200 quilômetros para o norte. Solano Lopes concentrou 12 mil paraguaios em uma linha fortificada e ordenou que a capital paraguaia fosse evacuada. Renunciando ao combate frontal, Caxias ordenou a chamada Manobra de Piquiciri. Essa manobra foi uma tática usada pelo comandante brasileiro Luiz Alves de Lima e Silva, então Marquês de Caxias, considerada como a mais ousada e criativa de todo o conflito. Francisco Solano Lopes havia concentrado as suas tropas em uma posição fortificada ao longo do riacho Piquiciri, na margem esquerda do rio Paraguai. Para contorná-la, Caxias determinou a construção de uma estrada com 11 quilômetros de extensão, na margem direita do Paraguai, através dos pântanos do Chaco, conduzindo até a retaguarda dos paraguaios. Solano Lopes, convencido de que as tropas aliadas não poderiam cruzar o Chaco, foi surpreendido com o assalto aliado pela sua retaguarda, sendo forçado a recuar com as suas tropas sobreviventes. Em vez de avançar para a capital, já evacuada e bombardeada, Caxias foi para o sul e atacou os paraguaios pela retaguarda em dezembro de 1868, numa ofensiva que ficou conhecida como Dezembrada. As tropas de Caxias foram emboscadas ao cruzar o rio Itororó durante um avanço inicial, durante o qual os paraguaios infligiram graves danos aos exércitos brasileiros. Mas, dias depois, os aliados destruíram uma divisão paraguaia inteira na Batalha de Avaí. Semanas depois, Caxias obteve outra vitória decisiva na Batalha de Lomas Valentinas e capturou o último reduto do exército paraguaio em Angostura. Em 24 de dezembro, Caxias enviou uma nota a Solano Lopes pedindo a rendição, mas Solano Lopes recusou e fugiu para Cerro León. A liderança de Caxias, impondo sucessivas derrotas ao Paraguai, levou ao esgotamento de seus recursos e seus exércitos, e com o Paraguai enfraquecido e falido após anos de guerra, Assunção era o próximo destino das tropas aliadas. Para tomar a cidade, as tropas aliadas primeiro tiveram que enfrentar a fortaleza de Itaibaté, localizada no rio Paraguai, que bloqueava o acesso a Assunção. Após intensos combates, a fortaleza foi tomada pelas forças brasileiras em 2 de março de 1869, abrindo caminho para a ocupação da capital. As forças argentinas, lideradas por Bartolomé Mitre, fizeram sua entrada na cidade, seguidas pelas tropas brasileiras e uruguaias. Assunção foi ocupada em 1º de janeiro de 1869 pelo general brasileiro João de Souza da Fonseca Costa, pai do futuro Marechal Hermes da Fonseca, que seria o presidente do Brasil entre 1910 e 1914. A ocupação foi marcada por uma série de saques e violência, já que a população paraguaia resistia à invasão.
Francisco Solano Lopes recusou-se a render-se e retirou-se para a cidade vizinha de Luque, e posteriormente para o interior do país. No dia 5 de janeiro, Caxias entrou na cidade com o resto do exército. A essa altura, Caxias estava doente e cansado. Em 17 de janeiro de 1869, ele desmaiou durante uma missa. Ele renunciou ao comando no dia seguinte, e partiu para Montevidéu. Muito em breve, a cidade hospedaria cerca de 30.000 soldados aliados. Nos meses seguintes, eles saquearam quase todos os prédios, incluindo missões diplomáticas de nações europeias. O genro do imperador Dom Pedro II, Luís Felipe Gastão de Orleans, o Conde de Eu, marido da princesa Isabel, foi nomeado em substituição a Caxias em 1869 para dirigir a fase final das operações militares no Paraguai. À frente de 21.000 homens, o Conde de Eu liderou a campanha contra a resistência paraguaia, a chamada Campanha da Cordilheira, a última fase da Guerra do Paraguai, e que durou mais de um ano. O objetivo era derrotar o restante das tropas leais paraguaias e capturar vivo ou morto o presidente Solano Lopes. Ela perdurou entre julho de 1869 a março de 1870. Enquanto perseguia Solano Lopes pelo interior do Paraguai, o exército paraguaio foi destruído em uma série de batalhas, como a Batalha de Campo Grande e o combate de Cerro Corá. Desesperado e sem seu exército, já que a maioria da população adulta masculina do Paraguai já havia morrido durante a guerra, Solano Lopes recrutou mulheres, idosos e crianças para defender o país. Muitos deles foram vítimas das batalhas e de doenças, mas continuaram sua jornada seguindo Solano Lopes, que a cada investida do exército brasileiro, fugia mais para o norte do país, levando consigo um exército de crianças e adolescentes, cada vez mais com a falta de armas e alimentos, ao ponto de que milhares deles morreram de fome. Solano Lopes reagiu com tentativas draconianas de manter a ordem, ordenando às tropas que matassem qualquer um de seus colegas, inclusive oficiais, que falavam em rendição. A paranoia prevaleceu no exército e os soldados lutaram até o fim, em um movimento de resistência, resultando em mais destruição do país. Com o Paraguai devastado, Solano Lopes fugia para o norte. O líder paraguaio recusou-se a se render, apesar das derrotas anteriores e da ocupação de Assunção pelas forças aliadas. Ele reuniu seus últimos homens para uma resistência desesperada, prometendo lutar até o fim. 2 destacamentos foram enviados em busca dele, que estava acompanhado por 200 homens que ele havia previamente separado para defendê-lo. Em 1º de março de 1870, as tropas brasileiras surpreenderam o último acampamento paraguaio em Cerro Corá. A Batalha de Cerro Corá aconteceu nas proximidades da cidade de mesmo nome. As tropas da Tríplice Aliança cercaram as forças paraguaias e lançaram um ataque final. Durante a batalha que se seguiu, Solano Lopes foi ferido e separado do restante de seu exército. Fraco demais para andar, ele foi escoltado por seu ajudante e 2 oficiais, que o conduziram até as margens do rio Aquidauanigui. Eles deixaram Solano Lopes e seu assessor ali, enquanto procuravam reforços. Antes de voltarem, o coronel José Antônio Correia da Câmara, que comandava aquela investida, chegou com um pequeno número de soldados. Embora ele tenha oferecido permissão a Solano Lopes para se render e garantido sua vida, Solano Lopes recusou gritando: "Eu morro com a minha pátria". Ele tentou atacar o coronel Câmara com sua espada, mas foi rapidamente morto pelos homens de Câmara, pondo fim ao longo conflito em 1º de março de 1870. Ficamos por aqui. Se você não assistiu ainda os 2 primeiros episódios dessa série sobre a Guerra do Paraguai, deixo aqui 2 cards com o link para esses vídeos, e não deixe de assistir ao 4º e último episódio da Guerra do Paraguai em nosso próximo vídeo.